Comunicado de extrema importância. Cristiano Ronaldo não fará parte da equipe do Manchester United no jogo desse sábado contra o Chelsea. O resto do elenco está totalmente focado na preparação para esse jogo. Essa frase aqui não foi inventada ou tirada de contexto, pois foi exatamente a mesma coisa que o Manchester United emitiu em um comunicado polêmico. Na última partida do United entre o clube Red Devil e o Tottenham, Cristiano mal entrou e foi logo embora do estádio, não voltando nem pro vestiário. E aparentemente esse foi o fim da linha com o Chris para o treinador Erik ten Hag, que está sendo acusado de sabotar e boicotar a CR7 na equipe Red Devil. Para piorar, com essa nova recomendação do clube Red Devil, os rumores são de que Chris sofrerá um banimento permanente na equipe, levando em conta que já há um certo tempo as queixas são de que CR7 é arrogante, prepotente e que não honra a camisa que veste e se tornou um ídolo que é. Todos os tabloides ingleses de grande relevância cravam que esse é um melancólico fim da linha do Chris na Inglaterra. Sua imagem está completamente desgastada, mas quem realmente é o grande culpado disso tudo? A questão, meus amigos, é muito mais profunda. Cristiano Ronaldo, muito mais que afetado pelo seu desempenho, não está bem psicologicamente. E é exatamente isso que você vai entender agora. A depressão é um dos problemas mais sérios do mundo. Com ela não se brinca, e ela é capaz de destruir completamente a vida de uma pessoa. E esse problema está afetando Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, a máquina portuguesa no sentido figurado, que no fim das contas não é um robô de verdade e também tem coração. Coração esse que infelizmente está fragilizado e precisa de ajuda. Por isso, no vídeo de hoje, você vai ver o que está acontecendo com Cristiano Ronaldo. Deixa o like, se inscreva no canal e venha ver comigo o estágio preocupante que envolve o jogador. Ao contrário de muitos jogadores que tiveram seus momentos de declínio futebolístico, a vida do CR7 sempre viveu em uma curva ascendente. Desde suas origens no Sporting de Lisboa até a ascensão meteórica no Manchester United, ele era considerado um showman e garoto prodígio, mas quando definitivamente acertou sua transação para o Real Madrid, aí que sua carreira teve um pico impressionante. Ele deixou de ser um craque consolidado no futebol para se tornar uma lenda. Hoje é impossível dissociar o futebol do Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo do futebol. E por mais que você seja mais fã do Messi, do Neymar ou de qualquer outro jogador, ou até ache que de fato o Pelé é o maior gênio que já existiu no futebol e não há outro igual, você deve reconhecer que os feitos de Cristiano são para poucos. E mesmo tendo sua mente blindada, CR7 precisou de um psicólogo. Segundo os grandes especialistas, o problema de Ronaldo começou logo após a decisão de sua saída do Real Madrid para a Juventus, quando achou que encontraria maior felicidade em novos ares após ser acusado de sonegar impostos e não teve uma passagem lá tão brilhante assim pela Juve. Ele conquistou 5 títulos em 134 jogos, mas não conseguiu o que queria internacionalmente e acabou sendo muito criticado enquanto jogava por lá. Para isso foi ao Manchester United, recorrer a um cenário de Premier League no qual teria mais oportunidades e visibilidade para jogar bem. Porém, os problemas já existentes foram acentuados e a saúde mental do jogador está num estado delicado. Jordan Peterson, um dos psicólogos mais renomados do mundo, atendeu ao Cristiano Ronaldo e confessou em uma entrevista que o jogador está com um quadro depressivo. O Cristiano me convidou para ir à casa dele. Ele passou por alguns problemas há uns meses e um amigo dele lhe enviou alguns dos meus vídeos. Ele me disse que os viu, que leu um dos meus livros e que ambos foram de grande ajuda. Ele me mostrou todos os equipamentos que usa para se manter em forma, conversamos sobre as suas empresas, mas falamos principalmente sobre o que ele quer do futuro e de alguns dos obstáculos que está enfrentando nesse sentido. Ele não está bem, completou Jordan. Muitos esquecem, mas CR7 também sentiu muito a perda de seu filho, que afetou demais a cabeça de Cristiano no início desse ano. Ele, que era fruto do nascimento de gêmeos, seria mais um filho homem na vida do Chris, e a perda logo na hora do parto de sua mulher, Georgina Rodrigues, afetou demais a cabeça dele. E essa má fase de Chris, tanto dentro como fora, não vem de hoje. Se liga só. Vivemos no momento que reside exatamente na data FIFA, no período em que as seleções que irão para a Copa fazem seus testes em diferentes competições. E enquanto a nossa seleção brasileira está concluindo sua jornada pré-Copa em amistosos contra equipes como Gana e Tunísia, a seleção de Portugal está atuando pela Nations League, competição envolvendo seleções europeias. São enfrentamentos no estilo de uma liga, nos quais só as equipes da Europa se enfrentam e se preparam para o torneio da Copa. E mesmo desfalcados, os portugueses partiram para enfrentar a República Tcheca, que é ainda garantido o primeiro lugar de seu grupo, que conta com a República Tcheca, Suíça e Espanha. Sendo os primeiros campeões dessa liga recém-criada, eles foram para Praga enfrentar os tchecos. O que não se esperava era o que aconteceria nos primeiros minutos de jogo, quando o craque português teve um intenso sangramento. No lance aos 18 minutos de jogo, que ainda estava em andamento, William Carvalho tentou o levantamento e foi desviado e subiu muito, sobrando na direção de Vaclik. O goleiro subiu para ficar com a bola nas mãos, mas Cristiano Ronaldo saltou bem para disputar e foi atingido em cheio no rosto pelo goleiro tcheco. CR7 logo levou as mãos ao rosto
rosto e ficou caído no chão preocupado com o sangramento. O nariz do craque chegou a pingar sangue no campo, enquanto o goleiro adversário mostrava preocupação. Os médicos logo foram acionados para atender o atacante, que recebeu um curativo no nariz ainda no gramado. Esse episódio escancara uma fase não lá muito boa que vem perseguindo e assombrando um dos maiores jogadores da história do esporte, e isso não é de hoje. Ele foi muito bem na temporada passada, mas mesmo ele sendo considerado um robô, ninguém é de ferro. Com o tempo, ficou difícil manter uma sequência de excelentes atuações com a camisa dos Red Devils. Jogando muitas partidas seguidas, ele precisou ser poupado de certos jogos não tão elementares devido à sua idade já avançada e ao descanso que lhe era necessário. Ele afirmou que tem condições de jogar em alto nível por mais 4 anos até que venha a próxima Copa, mas não pode se garantir que isso realmente seja possível. Afinal de contas, Cristiano é alguém muito exigente consigo mesmo e precisa ao máximo de motivações que continuem assegurando seu verdadeiro sucesso. Tanto é que nessa última temporada, ele buscou trocar de equipe para continuar jogando a competição que sempre foi sua preferida, a UEFA Champions League, pois foi na Champions que o Chris se habituou a se tornar uma verdadeira besta enjaulada. Manchester United had to score, they have scored inside 6 minutes. It's the player from Portugal who has hammered it in here in Porto and hammered Manchester United into an early lead. Mesmo com esse histórico inacreditável, muitos times levaram em conta o declínio da mobilidade de funções do CR7, o que fizeram crer que caso ele realmente fosse jogar em uma nova realidade, só passaria a atuar por mais uma temporada e logo trocaria de equipe. As duas equipes mais cotadas para levar o robozão foram Chelsea e Bayern de Munique. Os Blues, que passaram por um processo de reformulação ao longo dos anos, acreditavam que ter o Cristiano ajudaria imensamente o ataque da equipe a ser produtivo e conseguir mais gols. Porém, fontes inglesas apuraram que, principalmente por conta do planejamento do então treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, a negociação não andou como esperado. E já em relação ao Bayern, o diretor de futebol do clube, o ex-goleiro alemão Oliver Kahn, negou qualquer possibilidade de vinda do robozão para os bávaros dentro da atual realidade, ainda mais por conta da aquisição de nomes como o senegalês ex-Liverpool Sadio Mané. Um dos maiores jogadores da história, mesmo se aproximando do fim da carreira, tem um dos salários mais caros da história do futebol. Cristiano Ronaldo ganha cerca de 29 milhões de euros por temporada, e não é toda equipe que tem aparato financeiro para poder bancá-lo. E mesmo sendo o lendário showman camisa 7, a função de Cristiano Ronaldo é bem diferente da de antes. Atualmente ele se localiza muito mais na área central do ataque como um centroavante. E segundo o que foi apontado, essa função fixa do CR7 desanimou alguns treinadores que queriam um jogador com mais mobilidade para ficarem mais bem adaptados aos padrões de suas equipes. O grande terror é que o time escolhido pelo Chris passasse a jogar unicamente em função dele. E jogar em função de um jogador só vai contra o ideal futebolístico atual de um futebol dinâmico e coletivo. E falando em equipes que pensam no coletivo, Cristiano Ronaldo tinha sido chamado anteriormente para atuar com a camisa do Manchester City de Pep Guardiola. O curioso é que antes, CR7 e o Carecation eram quase que inimigos ferrenhos quando o CR era do Real, e o Guardiola treinava o Barcelona de Messi. Cristiano até ficou tentado com a possibilidade de jogar nos Citizens, mas a sua identificação com o United, aliada à idolatria dos Red Devils, fez o cara mudar de ideia e retomar ao lado vermelho de Manchester. Lado vermelho esse que inicialmente parecia ser disparadamente a melhor opção para o robô, mas que trouxe uma dor de cabeça sem tamanho para o astro português. Com uma equipe que contou com treinadores não tão eficientes e uma equipe que destoou tecnicamente das demais do Big Six inglês, o United passou longe de figurar entre as principais equipes do cenário europeu. Caiu nas oitavas de final da Champions pro Atlético de Madrid, foi eliminado bem cedo das Copas inglesas e ainda por cima ficou de fora da Champions. Agora, com Erik ten Hag, a perspectiva mudou um pouco de rumo, principalmente com as contratações dos brasileiros Antony e Casemiro. Mas o que modificou a realidade do CR7 foi definitivamente a sua ida ao banco de reservas. Cristiano, até o momento da temporada, soma mais precisamente um gol e uma assistência quando beira a perspectiva de 10 jogos atuantes dessa temporada atual. Números esses que não chegam nem perto de lembrar o lendário CR7 do Real Madrid, que conseguiu marcar mais gols que jogos que disputou, com recordes e marcas inalcançáveis que beiram o absurdo. Yine Marcelo. Salah dönmeye çalışıyor Cristiano Ronaldo. Ronaldo bastı topun üzerine. Ronaldo ve top ağlarda. Cristiano Ronaldo 57. dakika boşluğu buldu ve golü yaptı. Ronaldo. O Cristiano indomável, imparável e potente continua aí, no mesmo corpo fibrado e robótico de sempre, mas a fase do Chris não vem sendo animadora, se assemelhando um pouco com a fase também ruim que Messi enfrentou na última temporada em que saiu do Barcelona e começou a atuar no PSG. Cristiano não vem conseguindo manter a constância de suas temporadas anteriores, e muitos fatores podem ser determinantes para explicar a atual fase do robô. A nova formação de Ten Hag não favorece tanto as características e atributos novos que o CR7 adquiriu assim que a idade apertou, além do fato de que o treinador nunca se tornou tão adepto assim
assim, das funcionalidades que Cristiano possuiu nas últimas temporadas. Enquanto atuava pela Juventus, os títulos nacionais vieram com uma boa frequência, mas a ausência de Champions e de maior efetividade da equipe enquanto esteve por lá geraram diversos debates. E com o passar do tempo, foi provado que a culpa da equipe não possuir lá toda essa efetividade estava longe de ser necessariamente dele. Novamente, o momento recente do United também gerou polêmica, mas mesmo que isso gere discordâncias, ninguém pode apagar a história desse homem e tudo que ele já construiu. O português Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985 em Funchal, na Ilha da Madeira. Ele teve uma infância pobre e bem humilde. Desde pequeno, ele já mostrou que tinha um futuro promissor pela frente no futebol e já chamava a atenção pelos campos da cidade. Ele iniciou sua carreira profissional no Sporting em Lisboa, mas ficou pouco tempo por lá pelo fato de grandes equipes terem se interessado por ele. Quem conseguiu a contratação foi o Manchester United, e depois disso, o Cristiano começou a surpreender com todo o seu talento. O jovem CR7 encantou e se tornou um grande ícone. Conseguiu se recuperar, Bruno Fernandes rolou pro Fred, vem cruzamento, Cristiano de cabeça ajeitou pro Lingard, devolveu Cristiano! Partido. Sempre ele! Gol! Terminou! Terminou em Old Trafford! More. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace. And Manchester United have scored twice in a little more than 10 minutes here. Mas pela direita o meio. Cristiano fez tudo sozinho. Golaço sensacional! Gol! Cristiano Ronaldo é do Real! E pra você, essa má fase do Cristiano Ronaldo vai passar? Vem aqui nos comentários me contar. Vai maratonar mais vídeos aqui do canal e eu te vejo, é claro, você sabe, no próximo. Até mais.